Aí depois, bom, foram. E o que vocês faziam na época? Qual que era a ideia? 3 moleque. Cara, esse aqui é o problema, não tinha ideia. Tipo, trabalhava pra sobreviver. Porque, diferentemente dos clientes que eu atendo hoje, o pessoal já vem com uma estrutura, já vem com visto. Cara, a gente tinha 18 anos e era o que tinha para aquele dia. No outro dia, vamos ver o que o dia vai trazer. Então, fiquei muito pouco tempo no car wash e fomos pro Brick. Brick não deu para mim. Na época eu pesava 40 quilos, disso de coturno e 5. Nossa! Então, eu não conseguia carregar um carrinho de areia, cara. Aí, demos muita volta. Tu era magrela, então? Muito magrela. Aí caímos no SAFT, que foi ali que minha primeira profissão... O SAFT, como que pode explicar pra galera o que é? Forro. É o forro. Isso mesmo. Tanto de varandas como de partes externas. Todas as casas aqui tem SAFT. Tem SAFT de alumínio, de vinil, furadinho, sem ser furadinho. Aí eu fiz muito siding, que, por exemplo, Celebration inteiro. Que é tipo aquele plástico que tem do lado da casa. É o que vai na parede. Tem de amianto. No norte tem muito disso. Tem de amianto, tem de plástico, tem de cimento, tem diferentes materiais. Tem siding de cimento, é verdade. Então, aí, essa foi minha primeira profissão oficial. Trabalhei pro Caio, não sei se o Caio já veio aqui. Trabalhei muito tempo com ele, acho que uns 2 anos com o Caio. Foi ali que eu aprendi a trabalhar e ali que realmente eu comecei a ter uma virada. Assim, meu primeiro emprego, vamos dizer, minha primeira empresa. Então, dali você ficou... Quanto tempo demorou pra você aprender? O SAFT você aprende relativamente rápido, entendeu? Mas você ficar rápido... Por exemplo, eu lembro, eu e o Diego, nós estávamos numa obra em Jacksonville, foi a primeira vez que nós fizemos 100 pés num dia. Foi a primeira vez na vida que eu fiz $100 num dia. Nós acabamos na luz do carro. Aí, claro que o carro acabou a bateria. Então, na época, pagava-se... Eram prédios de 2, 3 andares. Pagava-se $1 o pé linear. Então, a gente acordava muito cedo. Fazer $100 no dia? Grana? Cara, em uma sexta-feira, aquilo foi um alcance, assim, uma coisa absurda. Lembro até hoje, pra você ter ideia. Então, o SAFT você aprende rápido. Então, depois de, sei lá, 6 meses... Fazia 300 pés no dia, 280, 400. É que depende do produto que você fazia. Se era casa, se era uns pagavam mais, uns pagavam menos. Por exemplo, uma casa baixinha, térrea, que você faz no cavalete, pagava-se 75 centavos, 80 centavos. Aí uma casa enorme, tipo as casas do Reúne, eu fiz muita casa no Reúne. Eu trabalhei 11 anos no Reúne. A casa modelo foi eu que fiz. Era um pesadelo pra nós. Qual deles? No Patriots Landing? O primeiro lá do lado de lá. Quando você sai da I-4, vira à esquerda... A primeira portaria que tem, a parte mais primeira do lado esquerdo, Patriots Landing. Só que as casas são muito próximas uma da outra. Então, para você colocar escada é terrível. E aquelas casas do Reunion, metade delas é de alumínio. Que é para se caso a casa pega fogo, para o fogo não propagar tão rápido pro vizinho. Então, a perfuração para colocar parafuso, prego, pro nosso trabalho era muito difícil na época. E muito alta aquelas casas. Então, aquelas casas pagavam mais, mas ninguém queria fazer também. Entendeu? Então, retrocedendo, quando eu entrei no SAFT, eu sempre brinco muito que o meu sogro, que é uma referência muito grande de pai que eu tenho, ele acreditou em mim quando nem mesmo eu acreditava em mim. Porque eu namorava com a minha esposa, eu já tenho 22 anos com a minha esposa. Ele abriu uma empresa no nome dele para eu começar a pegar trabalho. E o inglês? Você já tinha inglês ou você foi aprendendo? Cara, eu confundi o high com buy. Às vezes eu dava uma atrapalhada. Então, o que aconteceu? A exposição obrigatória que eu tive a necessidade, me ajudou muito, entendeu? Então, na época do Nextel, então, nossa, era assim, eu consegui começar a entender, talvez com 6 meses, entendeu? Porque é muita repetição, né? Vai pra lá, volta pra cá, pega isso, pega aquilo. Até logo que nós chegamos, a gente trabalhando em empresa de landscaping. Aí o cara falava, pega a pá, você pegava a mangueira. Pega o capacete, pegava... Então, aí com o tempo você vai pegando. Você vai aprendendo, né? Então, aí o primeiro trabalho direto que eu peguei com essa empresa que meu sogro abriu pra mim foi em Tampa. Aí eu comecei nessa rota Orlando. E como que pega o trabalho? Como que é pra galera que não sabe? Ligava. Você assim, liga e oferece? Empresa de alumínio, Aluminum Companies. Aí você ligava, falava, tamo contratando? Tamo. Aí, pum, batia lá. E na época do SAFT que eu tava lá pro Caio ainda, era só Jacksonville, Santo Agostinho, Lake Mary, só obra fora. Então meu sonho era trabalhar em Orlando. E aí, como primeiro trabalho, eu peguei trabalho em Tampa. E ali eu já consegui pegar umas 4, 5 casinhas por dia. Então, só para as pessoas entenderem, qual que é a diferença, até para a gente entender valor. Eu trabalhando por o patrão, eu ganho $1 linear por pé, na época. E quando você é o patrão, quanto que pagam? Então, isso foi o que se tornou a minha empresa. Eu ganhava em média 20 a 25 centavos em cima do pé. Eu pegava o trabalho, aí eu repassava o trabalho. Então, quando eu pegava direto, eu pegava $1, $1,25, $1,15. E aí, como começou a vir mais trabalho, eu comecei a contratar pessoas para me ajudar, mais caminhonetes. Aí, na época, quase todos eram ilegais, inclusive eu.
Então você abriu uma LLC e trabalhava debaixo de uma LLC. Não mudou muito, não mudou nada, na verdade. Até hoje é assim. Então, para eu não contratar um imigrante, para não ter problema para minha empresa, eu contratava uma LLC. Então eu passava para eles a 80 centavos, 75 centavos, dependendo do trabalho, dependendo do instalador. Tinha um instalador de confiança, variava um pouco da qualidade do instalador também. Então ali eu já comecei a contratar algumas pessoas para me ajudar, porque eu já estava pegando umas 3, 4 casinhas por dia. E aí quando eu ia para Tampa, eu era recém-casado, eu morava ali na Central Florida com a Johnny Young. Conheço. Eu passava num condomínio que estava recém sendo construído. Eu parei lá um dia e perguntei, todo o inglês que eu tinha, quem faz o SAFT aqui? Quem faz é a Aluma Trim. Peguei o telefone, liguei pro proprietário. Falou, vocês estão contratando? Não, estamos contratando. Fui lá, entreguei a papelada da empresa, aquela empresa que meu sogro abriu para mim, liability, LLC, o segurozinho normal. Na sexta-feira, o cara, não, tudo bem, pode vir aqui na segunda-feira que eu vou te dar um trabalho. E eu, em Orlando, né, cara, tava aquele sonho pra mim. Época do Nextel. Tô dormindo 4h15 da manhã, a hora que eu olho o Jeff, que era o meu patrão da época. Falei, o cara deve ter algum problema. Quem que liga pros outros 4 horas da manhã? Aí eu olhei ele, João, você tá vindo? Tô indo. Só pulei numa botina e fui. Cheguei lá, 4h45, a empresa lotada. Aí eu já vim entender que o horário deles era 4 a 4h05 para liberar o pessoal. Aí ele me deu 2 casas. Aí eu fiz 2 casas e devolvi. Para não falar. Fazia a casa no dia? Eu consegui fazer 2 no dia. Fui eu e levei um ajudante. E resumo, naquela semana eu fiz 14 casas para eles. Uau. E eles tinham uma demanda absurda de trabalho. Ele era a maior empresa de alumínio da Flórida naquela época. Qual que é o nome? Aluma Trim. Infelizmente eles vieram a fechar durante a crise, aquela 2006, 7, 8. Esse foi talvez... Você sabe o da Vilas que tinha coisa de alumínio? O Thiago Dávila tem também. Então, o Thiago faz mais screen. Muito forte no screen. Eu fazia side e SAFT. Entendi. E eu acho que talvez uma das pessoas que Deus mais usou para me abençoar nesse país, tirando o meu sogro que acreditou em mim quando nem eu acreditava, foi o David, que era o dono da empresa. O David era o dono da empresa e o Jeff era quem tocava a empresa. Só que o Jeff estava na empresa há mais tempo que o David. Ele trabalhava pro pai do David. Entendi. E a demanda era muito grande. Ele chegou e eu olhava na mesa do Jeff. Tinha os papeizinhos brancos, que eram as casas que nós íamos fazer. E tinha os papeizinhos laranjados, que eram os pepinos. Aí eu falei, Jeff, o que é isso aí? Ele falou, isso é problema. Eu falei, tá pra cá que eu resolvo. Aí ele falou, não, o que é? Não, fazia o SAFT, aí vinha o eletricista. O cara ia botar a lâmpada dele. Ele estourava o SAFT, botava a lâmpada dele. Aí tinha que vir eu, arrancar a lâmpada dele, botar o forro e reinstalar a luminária novamente. Então, ele devia ter uns 50 pepinos desse na mão. Pepino, eu tô falando pepino assim, de ter que fazer reparo em forro com corda amarrada nas canelas de ponta cabeça em prédio de 5 andar. Nossa. Só que o que aconteceu? Isso foi uma coisa que, se você me perguntar por que você fez, quem te ensinou? Eu não sei. Uma coisa que eu olhei e falei, cara, eu quero mostrar pra ele que eu sou diferente. E ele me deu esses pepinos. Quando eu resolvi, aquilo em uma semana pra ele me olhou com outros olhos. Falou, cara... Esse é o cara. Você consegue pegar mais trabalho? Eu falei, eu consigo. E naquela época, pessoal com o meu perfil na época, 18 a 20 anos, solteiro, sem... Tinha uma galera. Tinha bastante. Muita gente. Então, nós fomos de fazer 15 casas numa semana, em 6 meses... Nós fazíamos 200 casas por mês. Uau. No fim do primeiro ano, a gente fazia 400 casas por mês. Eu fazia 70% do trabalho dele. Só que o que acontece? Com todo o crescimento muito acelerado, vem muita desorganização. Né? Então, tivemos muito problema. Reparo, pessoal roubando material, roubando escada. Porque as escadas, os compressores, as pistolas de ar, era tudo minha. A empresa nos provia o material. Então... Nesse momento em que eu percebo a diferença de um homem com um coração correto, com a atitude correta, que quando começaram os problemas, o David não teve um dia que ele chegou, pô, João, cara... Estourou. João, cara, olha, deu um problema naquela casa, você pode arrumar? Não, David, claro que eu posso. E problemas aconteceram e funcionários ligavam para ele, você está contratando? Não, eu tô sim, ele dava o meu celular. Então ele me deu uma aula de caráter, de honestidade, de princípios que eu carrego comigo em toda a minha história, e eu acho que esse é o segredo de quem quer vir para cá. Se você não for fiel aos seus princípios, naquilo que você acredita, e você não fizer sempre o seu melhor, fica no Brasil porque não vai dar certo.
Entendeu? Então ele me ensinou muito isso sem me dar uma puteada, sem me dar um grito, nada. Ele me ensinou no amor isso daí, cara. Ele ensinou e você aprendeu, porque às vezes a gente quer ensinar a pessoa e a pessoa não tá afim de aprender, né? Então, Paulão, é o que eu falo. Sorte é quando a oportunidade encontra o esforçado. É isso aí. Entendeu? Então, assim, essa parte de resolver o pepino para eles, eu percebo hoje que aquilo foi o gatilho que me abriu muita porta naquela empresa. E mesmo o tempo passou, a crise veio e eles se mantiveram fiéis a todos nós ali, cara, sabe? Ele vendeu o prédio, ele sacou o 401k dele, que no Brasil seria o FGTS, talvez, né? Para pagar as dívidas da empresa, para fechar a empresa sem dívida nenhuma. Olha só. Então ali comprei minha primeira casa ali. Peraí, calma, deixa eu voltar um pouquinho. E só falando, ele falou sobre você estar preparado para quando a oportunidade vem, é a mesma coisa do talento. O trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Sempre. Porque adianta você ter talento e não fazer nada.